Gálatas 5, do versículo 1 ao versículo 12. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. A nossa lição de hoje, nós vamos continuar trabalhando dentro do tema do mês, que é a busca pela santidade. Nós vamos fazer hoje uma síntese do livro de Gálatas. Ou, melhor dizendo, não é um livro, é uma epístola, uma carta, uma síntese dessa carta. Essa carta, essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o objetivo, o propósito pelo qual Paulo escreveu ela, foi para fazer uma defesa do Evangelho. A partir do versículo 6 ao versículo 10 do capítulo 1, Paulo coloca aquelas palavras bem fortes, quando ele diz que, ainda que um anjo do céu, ou qualquer outra pessoa pregasse outro evangelho que fosse além daquele que ele pregasse, fosse anátema, ou seja, fosse maldito. Então, ali nas primeiras linhas da epístola, o apóstolo coloca o seu fundamento. Vou escrever essa epístola para explicar o que é o evangelho, para fazer uma defesa do evangelho. E durante os versículos e capítulos seguintes, o apóstolo Paulo faz essa defesa. Mas a questão é contra quem? Paulo, o apóstolo, faz essa defesa. Quem é o grupo de pessoas que estão poluindo o evangelho, que estão colocando coisas que não é para colocar no evangelho? É um grupo de pessoas nos quais os estudiosos do Novo Testamento chamam de judaizantes. Pessoas, aparentemente, que tinham crido em Jesus Cristo e que pregavam o evangelho mais ou menos assim. Para ser salvo, você precisa ser circuncidado em Jesus. Ou Jesus e ser circuncidado. A gente percebe essa doutrina sendo inserida no Evangelho no capítulo 15 de Atos, quando há aquele concílio. Esse grupo de pessoas, inclusive, chegaram a persuadir Barnabé, companheiro do apóstolo Paulo, de que para ser salvo era preciso ser circuncidado. Mesmo tendo havido o concílio de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, entre apóstolos e pastores e outros líderes, e a igreja ter sabatinado, e a igreja ter carimbado que a salvação é somente pela fé, mas é natural que pessoas não foram convencidas ou não se submeteram à autoridade apostólica da igreja e continuaram a difundir essa doutrina. E essa doutrina chegou na Galácia, onde Paulo escreve essa carta para um grupo de igrejas. E naturalmente, quando essa doutrina chega na Galácia,
Imagina só. Se essa doutrina convenceu Barnabé, no mínimo colocou dúvidas na cabeça de Barnabé, que ele teve literalmente uma discussão com o apóstolo Paulo a respeito disso. Você imagina na cabeça de irmãos e irmãs com não tanta experiência ou com não tanto conhecimento da doutrina da salvação. E isso estava arrebanhando muitas pessoas, possivelmente alguns irmãos, que estavam supostamente deixando o evangelho para seguir esse novo evangelho. Seria mais ou menos um evangelho da graça com obras e graça. Então Paulo explica nos versículos e capítulos seguintes que a salvação, novamente, e somente é pela fé. E ele parte de exemplos da sua própria vida, de como Deus o salvou, da sua experiência no judaísmo, para dizer que salvação e judaísmo não tem muita coisa a ver. O apóstolo Paulo ele conta uma experiência, acredito eu, não tão agradável, que ele teve com o apóstolo Pedro. Capítulo 2, ele dá o exemplo de que ele estava num determinado lugar com um grupo de irmãos, Barnabé também, Pedro também. Deixa eu só rapidamente, olha aí, capítulo 2, a partir do versículo 11, até o final do capítulo 2, ele conta essa experiência. E aí, ele está com esses irmãos, inclusive o apóstolo Pedro, e eles estão comendo. E Pedro está junto de todo mundo, ou seja, junto dos gentios, de pessoas não judias ou não judeus. E aí no versículo 12 diz assim: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, comia com os gentios, isso falando de Pedro. Quando, porém, chegaram... comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Então, aqui, há dois detalhes importantes. Primeiro, Pedro afastou-se dos gentios com a chegada de Tiago, o meio-irmão de Jesus. Ou seja, Tiago fazia parte do grupo da circuncisão, ou seja, do judaizante? Eu não creio nisso. Não por uma questão de querer defender Tiago, mas é pela questão do próprio contexto. Porque a ideia que me passa aqui, que havia dois grupos de judeus. Os judeus que criam na salvação, naturalmente, somente pela graça, estavam com Tiago. Mas aí no final do versículo 12, chega os que o apóstolo aqui chama os da circuncisão. Quando nós olhamos novamente para Atos capítulo 15, a gente percebe que esse grupo da circuncisão não era o mesmo grupo de Tiago. Mas o ponto é que Pedro coloca aqui, Paulo, o seu encontro com Pedro, ou a forma pela qual ele teve esse encontro com Pedro. Ele advertiu Pedro na frente de todo mundo. Eu imagino que não foi uma situação agradável. Você imagine, aqui, há uma advertência pública, ou tem que ser espiritual, né, pastor? Vai ficar no salto, né? E Pedro era espiritual. Mas imagina o clima. Paulo disse que advertiu Pedro. Mas por que Paulo fez isso? Não é simplesmente a situação de Pedro deixar de comer aqui com os gentios e comer ali com os judeus. É que com a atitude de Pedro, Pedro estava corroborando com a tese dos da circuncisão. Estava desfazendo, estava anulando o evangelho da graça. Observe o que ele diz, Paulo, no versículo 18, do mesmo capítulo 2. Porque se torno a edificar aqui
aquilo que destruir. O que é que Paulo e Pedro tinham destruído? O judaísmo. Para ser salvo é somente pela graça. E se Pedro continua com aquela atitude e Paulo não repreende, Pedro estava edificando aquilo que ele tinha acabado de dizer que não prestava. Mas então Paulo conta essa experiência não para se vangloriar que tinha admoestado Pedro, mas para dizer quão sério é isso. No capítulo 3 e 4, Paulo coloca exemplos de Abraão. Inclusive, essa parte de Gálatas é muito semelhante a Romanos, que Abraão foi justificado pela fé. No capítulo 4, Paulo coloca os dois filhos de Abraão, ou as duas esposas de Abraão, como sendo uma alegoria simbolizando Agar, a Jerusalém da escravidão, Sara, a nova Jerusalém da graça, a livre. Mas finalmente chegamos no capítulo 5. E quando chegamos no capítulo 5, nós encontramos uma frase esplendorosa, pelo menos era para ser. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quando nós lemos essa frase, quando você lê essa frase, para a liberdade foi que Cristo libertou a qualquer um que creu nele. Como você entende ela? Eu acredito que talvez 99% de nós entendemos esta frase assim. Uma pessoa é dependente químico. Alguém pregou o evangelho para ela. Ela creu em Jesus. Ela passou um tempo sem usar droga, mas de repente ela tem uma recaída. E nós pegamos Gálatas 5:1 e dizemos o quê? Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Ou uma pessoa que vivia em qualquer outra prática pecaminosa, aceitou Jesus Cristo, mas aí tem uma recaída, e aí chega um irmão e diz: meu irmão, minha irmã, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Essa frase do apóstolo é aplicável a situações como essa. Mas não é dessa liberdade que o apóstolo Paulo está falando. Não é desse tipo de situação que Paulo está falando. Quando o apóstolo Paulo está falando da liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Paulo estava dizendo: saiam do jugo da escravidão da lei. Simplesmente isso. Vocês não estão mais debaixo da Jerusalém atual, que vive debaixo da lei, do judaísmo, do farisaísmo. Saiam debaixo disso. Cristo nos libertou. Inclusive, é uma frase muito pesada, mas o próprio Paulo diz isso. Cristo nos libertou no capítulo 3 da maldição da lei. Saiam debaixo da maldição. Olha as palavras que vêm em seguida. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo, ou seja, voltar ao judaísmo, ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, observe, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O que é o apóstolo Paulo está dizendo? Que não é possível coexistir graça e lei. Em outras palavras, a salvação não é possível ser alcançada por esses dois caminhos, pela lei e pela graça, ou um ou outro. E Paulo diz: se você se permitir ser circuncidado, Cristo de nada aproveitou para você. Eu fico pensando, irmãos, que para nós, o primeiro grande obstáculo para todo e qualquer cristão pela santidade ou pelo crescimento espiritual
é a gente ter lei ou tradições como complemento para a salvação. Eu diria, irmãos, que o carrapicho da igreja de qualquer época é um negócio chamado legalismo. Porque isso agarra na gente de uma forma que a maioria de nós nem percebemos que somos. Mas se a gente começar a parar para pensar, a gente começa a ver que a gente é agarrado a tantas tradições. Uma coisa eu tenho dito para mim mesmo, tenho dito para muitos irmãos: eu não quero, e pela graça de Deus não vai acontecer comigo, quando eu estiver na idade avançada, a idade velha, né? A idade da velhice. Se Cristo não tiver voltado, aí, tipo assim, de repente, eu chegar para um dirigente, digamos, João Nilson. João Nilson, canta aquela música aí. Quero ser como criança. Aquela música. Gente, aquela música. Gente, que música bonita, né, gente? A gente não canta mais. Eu não quero. Eu quero viver o hoje. O presente. O momento. E a igreja foi chamada para viver o hoje. Mas o legalismo impregna na gente, porque a gente passa a achar que a música sagrada sempre é a de ontem. É de 20 anos atrás. Não é assim? É ou não é verdade? Né? Eu me deparo muito com isso. Então, nos costumes. Olha, o meu pai era assim. A minha mãe era assim. E às vezes as pessoas nunca se perguntam se é assim que o vovô era, assim que o papai era. Tem a ver com princípios da palavra de Deus. Porque nós temos que ser apegados à tradição da palavra, não da época que a gente viveu, ou que ainda, talvez, os nossos avós viveram. Portanto, possivelmente, eu e você que não somos judeus, portanto, somos gentios, possivelmente nós não vamos ter o risco de voltar a submetermos a julgo de escravidão, a menos que a gente procure as religiões que estão ressuscitando o judaísmo. Mas talvez para nós, irmãos, esse obstáculo é de achar que por meio das obras, eu estou compartilhando, eu estou ajudando Deus a me salvar. Crer que a lei ou a tradição tem complemento na salvação. E para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A salvação é algo somente de Deus. No versículo 4, nós temos uma frase que, inclusive, os irmãos que querem apoiar a doutrina da perda da salvação, da perca da salvação, eles usam esse verso para explicar que a perca de salvação. Olha o que o apóstolo Paulo diz. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. E aí? Gramaticalmente, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Imagine que isso aqui seja Cristo, e eu estou ligado em Cristo, certo? Na hora que eu volto de novo a achar que o judaísmo ou que a circuncisão faz parte, ajuda, é preciso para que eu seja salvo, o que é que Paulo diz? Vocês se desligaram de Cristo. Quem procura ser justificado na lei da graça, decaíste. E aí? Como é que fica? O primeiro argumento que eu tenho para esse versículo, irmãos, é que a pessoa que escreveu esse versículo é a mesma pessoa que diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem morte, nem nada. Ela não é a mesma. Então, se foi a mesma pessoa que escreveu esses dois textos, essa pessoa não é doida. Concordam comigo? O segundo argumento que eu tenho é, observe, qual é a palavra-chave do versículo 4? Quem é que se desliga de Cristo? Quem procura ser
justificado. E aqui está a palavra de entender o versículo. Quem procura ser justificado na lei é porque ainda não é um salvo. Consegue compreender isso? O que é a justificação? É a doutrina que nos ensina a maneira pela qual Deus nos aceita. Justificado, pois, mediante a fé. Se alguém procura ser justificado na lei, não está procurando ser justificado pela fé. Essa pessoa não é uma pessoa salva ainda. Por isso que a palavra, em todas as Bíblias que eu já possuí, essa palavra justificada, aqui, ou justificai-vos, está destacado. É a palavra-chave. Mas o ponto aqui, irmãos, que procurar a lei como complemento da salvação é um empecilho para a santificação, porque é possível que uma pessoa assim não seja nem salvo ainda. Da mesma forma que ela está procurando o céu, a justificação por meio das obras, é possível que também ela esteja procurando santificar-se por meio das obras. Por que o legalismo, irmãos, ele é tão nocivo pela busca da santidade? Eu pensei em duas coisas bem interessantes. A primeira coisa é porque o legalismo faz com que a gente pense que a gente participa da salvação. E ao pensar assim, nós travamos a ação do Espírito Santo de Deus na vida da gente. Uma segunda maneira que ele é prejudicial é porque ele pode levar pessoas a não crer no Evangelho. Às vezes, eu tenho sérias dúvidas de pessoas que creem no Evangelho, e olhe que no meio cristão é muita gente. Eu tenho dúvidas de pessoas que creem no Evangelho, que para ser salvo é preciso fé mais obras. Meus irmãos, isso não é só uma prática do catolicismo. Eu diria que 90% das denominações cristãs, elas creem nisso. E se você já participou de algum evangelismo coletivo, ou que você vai pregar para pessoas, se você chegar nessas pessoas, se você chegar para um católico e perguntar assim: você crê em Cristo como o teu Senhor e Salvador? O que essa pessoa vai responder? Sim ou não? Sim. Você faz a segunda pergunta: mas se você morrer agora, você tem certeza que você vai para o céu? O que ela vai responder? Ah, só Deus é que sabe. Aí você chega para um evangélico que crê que a salvação é fé mais obra e diz assim: você quer que Cristo é seu Senhor e Salvador? O que ela vai dizer? Sim. Mas você tem certeza que vai para o céu? O que ela vai responder? Não, ela não diz com certeza. Ela vai dizer, sabe o quê? Não sei. Não posso ter a certeza. E eu tenho dúvidas se essas pessoas, irmãos, elas compreenderam o Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo diz que seja maldito todo aquele que prega um Evangelho que vá além do que ele pregou. Porque coloca em dúvida as pessoas. Geralmente, quando eu converso com essas pessoas, eu pergunto a elas assim: mas meu irmão, se para ir para o céu é preciso, é necessário não ter nenhum pecado, quem é que vai para o céu? Aí elas começam a pensar. Elas respondem: ninguém. Mas o ponto, queridos irmãos, que o legalismo é nocivo para a igreja e naturalmente nocivo ao Evangelho, porque ele pode levar a muitas pessoas a não crerem no verdadeiro Evangelho. Que a salvação é somente pela graça. E quando Cristo salva, Ele liberta, inclusive do pecado. Eu quero levantar agora o segundo obstáculo. Eu queria que você voltasse um pouquinho a Gálatas 3.
Gálatas 3, versículo 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O segundo obstáculo, a busca da santidade, irmãos, é crer que o legalismo contribui para a santificação, para o aperfeiçoamento, para o crescimento espiritual. Observe que aqui, os versículos que nós acabamos de ler, novamente o apóstolo Paulo faz uma série de perguntas. A primeira pergunta, no versículo 1, ele diz: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quando o apóstolo Paulo faz essa pergunta, ele está dizendo assim, não fui eu. Possivelmente Paulo está dizendo, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi nenhum dos apóstolos. Quem fascinou vocês? Quem ludibriou vocês? Há uma frase muito interessante no versículo 1, nessa pergunta, quando ele diz assim, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. A ideia que eu tenho quando eu leio essa frase é que Paulo pregou o evangelho com tantos detalhes para os Gálatas, que era como se ele estivesse fazendo um cartaz, um outdoor, numa praça pública, expondo a crucificação de Jesus. E por meio da crucificação de Jesus, demonstrando que Jesus é o substituto de todo aquele que crê. Quando a gente estava tomando a ceia hoje de manhã, nas duas frases, tanto antes de comer o pão como antes de tomar o vinho, vem a frase, fazer isso em memória de mim, comei, esse é o meu corpo que foi dado por vós. Isto é o meu sangue que foi derramado por vós. Então sempre essa é a ideia, quando nós falamos de Jesus, da crucificação de Jesus, da obra de Cristo, no lugar de alguém, substituindo alguém. Como é que vocês estão sendo ludibriados? Mas observe que a segunda pergunta do apóstolo Paulo é uma pergunta retórica. Ele diz assim, quero apenas saber isto de vocês. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Observe que para essas pessoas a quem Paulo está falando, não são pessoas que possivelmente ainda não haviam crido. São pessoas que creram. Porque essas pessoas receberam o Espírito Santo de Deus. Ele diz, quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que você acha que essas pessoas responderam para Paulo? Pela pregação da fé. Foi assim que eu criei. E ao crer foi assim que eu recebi o Espírito Santo de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz, versículo 3, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Observe que essas pessoas começaram bem. Ouvindo Paulo e talvez outros dos apóstolos, elas creram numa salvação, ou seja, elas creram numa justificação pela fé. Mas qual era o erro que essas pessoas estavam entrando aqui? Elas queriam buscar a santificação pelas obras. Por isso que é tão maléfico para a igreja. Porque o legalismo faz com que a gente abandone um pouco a fé. O legalismo ele é nocivo porque faz com que o indivíduo acredite que agora a santificação é por conta própria. E mais uma vez, deixa eu ilustrar para você como é que
muitas denominações evangélicas pregam o evangelho. Ela chega para um indivíduo e diz assim: olha, se você aceitar Cristo, Ele morreu por você na cruz, Ele paga todos os seus pecados e Ele lhe leva para o céu. Se você crê. Aí a pessoa crê. Essas pessoas não pensam, acredito que muito mais além. Mas a ideia que eu tenho é que se a pessoa creu e morreu ali, pelo que elas pregaram, essa pessoa vai para o céu. Mas a partir do momento que Cristo morreu por elas e pagou o pecado delas, Cristo pagou os pecados daqui para trás. Mas agora, preste atenção, anda direitinho, cuidado. Porque essas pessoas estão aqui, ó. Andou direitinho, se morreu, vai para onde? Para o céu. Mas não andou tão direitinho, morreu, vai para onde? Mas voltou a andar direitinho, morreu, vai para onde? Mas não andou direito, inferno. Céu, inferno, céu, inferno, céu, inferno. É ou não é assim? Na verdade, irmãos, essas pessoas estão ensinando que santificação é por meio de quê? Das obras da lei. Mas voltando ao capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, os Gálatas, irmãos, estavam vivendo uma situação semelhante a esta. E, voltando a me reportar ao versículo 18 do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, mais ou menos isso. Como é que eu torno a edificar aquilo que eu já destruí? É insano, é insensato. Por isso que Paulo os chama de insensatos. Não falta de inteligência, mas falta de raciocínio lógico. O legalismo, irmão, ele contribui, ou ele é um empecilho à santificação, porque quando eu passo a achar que a santificação tem a ver com as minhas obras, é porque eu passo a fazer comparação. Eu começo a me comparar com a Leia, com o pastor Marcos, com o Jeffrey, com a Cris. Vou lembrar. Júlia, com a Júlia. Eu passo a me comparar com pessoas. E na hora que eu passo a me comparar e vejo o que eu faço, mais do que uma ou outra pessoa, como é que eu vou me sentir? Orgulhoso. Cheio de si. Em segundo lugar, o legalismo ele traz acomodação. É muito comum isso, irmãos. Imagina só como você vê como é um negócio muito impregnado na gente. Você encontra um irmão, digamos um irmão mesmo, que ele está com meses que ele não vem à igreja. Aí você o encontra. Aí você diz, meu irmão, rapaz, o que está acontecendo? Você nunca mais, você veio na igreja, irmão. Não, irmão, eu não estou indo na igreja, mas está tudo bem. Eu não bebo, eu não fumo, eu não estou andando em festa. É ou não é assim? Eu não estou em pecado, porque eu não bebo, não fumo, não estou andando em festa, eu não ando levantando falso por aí. Aí ele não entende. Aí eu digo assim, geralmente quando uma pessoa bem íntima minha, eu digo assim, irmão, só o fato de tu não estar indo na igreja, tu já está em pecado. Porque não vir para a igreja é pecado. Vocês sabiam disso? Não deixai-vos de, como é, de alguns. Então, está impregnado. Então a gente acha, traz uma acomodação. Pelo fato de achar que, né, rapaz, ó. Então a lei, irmãos, o legalismo na santificação é mais ou menos assim. A pessoa olha para si e diz assim, eu já faço. Olha, eu dou meu dízimo direitinho. Eu estou todos os cultos na igreja, eu não preciso mais de nada. Eu já faço. Quando nós olhamos, irmãos, a santificação pelo Espírito, ou seja, a santificação pela fé, o pensamento que vem é mais ou menos esse. Eu ainda não faço. Eu li uma ilustração há anos atrás em um livro do Philip Yancey, que ele ilustra pessoas que buscam salvação pela graça e salvação por obras, santificação pela graça e por obras, semelhante a alguém que está num lugar
as obras. Tem uma luz focando, mas só foca ali onde ele está. E ela vê ali, acha que está confortável, está tudo bem, e permanece ali. Mas ele diz que alguém que, de fato, anda no Espírito, é semelhante a uma pessoa que tem uma lanterna, por exemplo, naquele boné. Tipo, acho que o bombeiro usa, né? Em determinada situação. Aquela lanterna aqui. E aquela lanterna foca numa determinada direção. E a pessoa olha para aquela direção. E quando ela tem certeza que aquela localização está boa, ela dá um passo. Mas quando ela dá um passo, a lanterna já foca mais na frente. E já sabe que ele precisa dar um outro passo. Um outro passo. E um outro passo. Ou seja, nós olhamos para a gente e vemos o que ainda nós não fazemos. Porque o nosso alvo é ser como Jesus. E esses irmãos aqui, Paulo diz, olha gente, isso é um problema muito sério. Como é que vocês começaram na fé, estão querendo migrar para as obras da lei? O terceiro empecilho, capítulo 5, irmãos, novamente, quando a gente lê uma frase como esta, do versículo 1, capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Parece-me que a gente tem séria dificuldade de crer na liberdade. Uma das palavras-chave do livro de Gálatas é a palavra liberdade. Irmãos, quem está em Cristo, ele está livre. Livre. Irmãos, eu fui ensinado que quando um indivíduo está em Cristo, a gente pode citar o que Paulo diz aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, só que nem todas me convêm. Parece-me que nós não entendemos. Todas as coisas me são lícitas. Por que a gente às vezes se apega a tantas coisinhas que não leva a nada? Que não quer dizer absolutamente nada. E esquece que em Cristo o indivíduo é livre. O pastor Marco levantou uma bola domingo passado, perguntando o que você responderia para uma pessoa se ela estivesse na sua casa e se ela pedisse para fumar. Imagine que uma pessoa, de repente, nem fosse cristã. Uma vez eu fui, não é visitar, eu fui buscar um rapaz, filho de um amigo meu, mas ele também meu amigo, que ele tinha tido uma crise de quem volta a fumar droga. E o pai dele mora em Cruzeiro, me ligou, pediu para que eu fosse atrás dele. E aí eu fui, entrei em contato com a família, com a esposa, e fui atrás dele. Quando eu encontrei, ele estava num apartamentozinho, bem pequenininho. E quando ele me viu, ele ficou, se tivesse uma janela, ele tinha pulado. Disse, pastor, não se aproxime. Eu estou fumando. Eu olhei para ele e digo, pode terminar. Termine. E eu sentei tipo um degrauzinho da escada. Ele terminou, sentou do meu lado, pauladinho, e conversamos por horas. Inclusive chorou. Se alguém pedisse para fumar na minha casa, eu responderia para ele que não permitiria, não é porque eu acho pecado, exclusivamente pecado. É porque fumar faz mal para a minha saúde. E eu sei que se ele fumar na minha casa, eu vou ingerir a fumaça e vai fazer tanto mal para mim como está fazendo para ele. Então faz só mal para ti, vai para outro lugar. Agora eu pergunto, irmãos, como a gente tem dificuldade de abrir a mente para ver o que é pecado, o que a Bíblia fala. Se alguém pedir para fumar um cigarro para uma pessoa na sua casa,
Ela diz, não, porque isso é pecado. E essa mesma pessoa pede para tomar uma Coca-Cola e você permite. Qual é a diferença? O que é que faz mais mal para a saúde? De acordo com o que estão nos dizendo hoje. É um cigarro ou é uma Coca-Cola? Eu quero levar que a gente pense e se desprenda de tradições, de coisas que necessariamente a Bíblia não ensina. Então, mas quando eu digo que nós somos livres, Paulo sabia do perigo disso. Por exemplo, em Coríntios, quando ele diz isso, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas. Só que ele dá o contraponto. Só que nem todas me convêm. Aqui, em Gálatas 5, quando ele fala que em Cristo nós somos livres, e ele prega esse evangelho, e ele não está pregando outro evangelho, que possivelmente pessoas estavam dizendo que Paulo estava pregando o evangelho da circuncisão, e nos últimos versículos, no versículo 11, ele diz, irmãos, como é que eu estou pregando o evangelho da circuncisão e eu sou perseguido? Eu prego o evangelho da liberdade. Só que no versículo 13, ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados a quê? O que diz aí? A liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Percebe a diferença? Em Cristo nós somos livres. Livres da lei, livres de qualquer tradição, livres de qualquer coisa. Só que o contraponto é, não use a liberdade como sinônimo de libertinagem. É isso que Paulo está dizendo. O terceiro empecilho, irmãos, à santidade é confundir liberdade com libertinagem. O mesmo apóstolo que diz que todas as coisas nos são permitidas, nem todas convêm, ele também diz, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui ele diz, não use a liberdade para dar ocasião à libertinagem. Quando o apóstolo Paulo dá o contraponto da liberdade cristã, a gente fica pensando assim, primeiramente, o que o indivíduo pode pensar quando ele ouve essa frase? Em Cristo nós somos livres. Liberdade total. Infelizmente, para algumas pessoas, eles acham que essa liberdade é para fazer o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, não faça. Ou seja, liberdade confundir com libertinagem. O indivíduo pode pensar que ele é livre para fumar uma maconha. Mas ele esquece que a maconha traz vício. Ele é livre para adulterar. Mas ele esquece de olhar para os problemas que o adultério pode trazer. Ele é livre para mentir, para levantar falso, para tantas outras coisas ruins. Mas o mal que isso pode fazer na vida dele e de outras pessoas. Então o apóstolo Paulo diz assim, porém, tenha esse cuidado, não use a liberdade como sinônimo de libertinagem. O cristão, irmãos, jamais pode confundir esses dois conceitos. O que é liberdade e o que é libertinagem. Parece-me que Paulo crê na frase de que algumas pessoas dizem mais ou menos assim, a minha liberdade só vai até onde começa o seu direito. Porque ele diz assim, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Pense no outro. Porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Quando Paulo diz que toda a lei se cumpre nesse preceito,
Que toda a lei Paulo está falando? Volte um pouquinho em Romanos capítulo 13. Romanos 13, 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo, irmãos, lá em Gálatas 5, 13 a 15, é que quem está livre em Jesus Cristo não vai andar em adultério. Não vai andar matando pessoas no sentido não só de puxar uma arma e matá-la, mas talvez matá-la nos relacionamentos. Não vai andar mentindo, não vai andar roubando, não vai andar cobiçando ou qualquer outro mandamento. A liberdade em Cristo nos leva a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E você não quer nenhuma dessas coisas para você, como eu também não quero. Nós somos livres. O crente, ele é livre para fazer o que é certo. Essa semana aconteceu um incidentezinho comigo. Um rapaz, segundo ele, o carro dele perdeu o freio, bateu no meu. E aí, quando bateu, né, saí do carro, ele saiu, minha esposa saiu. E aí, fiquei aquela, sabe, ai. E aí, a minha esposa falou: chama a perícia. Aí ele disse: chama não. Eu resolvo com o senhor. E ela olhou para mim e disse: chama. E ele disse: chama não. Aí, deu uma pena dele. Eu chamei não. Ele disse: eu acerto com o senhor. Acerto. Aí, ela não estava com celular. Eu disse: cadê teu celular? Aí ela disse: eu não trouxe não, chama a perícia. Aí, eu estou brincando, tá, gente? Ela não falou isso não. Aí, ela pegou o número com a moça que estava com o rapaz no carro, direitinho. Aí anotamos a placa do carro, o nome dele e tal. Disse: eu vou ligar para o senhor. Ficar comigo, eu digo: vai ligar não. E o pior não era ele não ligar. O pior é ele não ligar. E o que a gente ia ouvir? Nós homens, o que a gente ia ouvir? Eu não te falei. Quando foi no outro dia de manhã, eu peguei o celular, o WhatsApp. Estava lá. A foto de alguém, eu olhei, era ele. E aí? O ponto, gente, que o rapaz já estava me enchendo o saco. Todo dia ele mandava mensagem: já levou o carro, já levou o carro, já levou o carro. Aí 2 dias depois eu levei o carro. Aí ele me ligou: quanto foi que deu o conserto? Aí eu falei para ele: deu R$300. Estou em deixar o dinheiro aí para o senhor. Ensinei o endereço, pensou que não, ele chegou. Aí ele chegou com o dinheiro em cima do banco do carro, aí eu fui lá fora. Estava frio, né? Assim, meio assim. Aí eu perguntei: quem vai pagar o conserto do carro? É você ou a empresa que você trabalha? Ele trabalha numa empresa que entrega salgado. Aí ele disse: sou eu. Aí ele disse: eu já peguei o dinheiro emprestado. Ai, gente, se eu não tivesse tão liso quanto ele, eu tinha dito: deixa que eu pago. Mas eu estava liso também, né? Eu tinha deixado o carro na oficina. Aí eu falei: não, é sério, gente, eu quero sempre cadê? Gente, me dá uma dó. Aí eu disse: tu pegou emprestado? Fui. Eu disse: amigão, é o seguinte, eu vou passar o meu cartão, tu não precisa me dar esse dinheiro agora. Eu vou fazer isso com você porque você foi homem comigo, você honrou a sua palavra. Ele disse: fica com 200, me dê só 100 que já me quebra um galho enorme. Aí deixou 200. Mas o ponto que ele disse assim: eu honrei minha palavra porque eu sou um crente. Aí eu disse para ele: eu também sou.
Ele disse, eu percebi. E eu pedi para o senhor não chamar a perícia, porque eu estou com a minha habilitação atrasada. aí eu entendi porque ele dizia, chama não. Então, gente, irmãos, Cristo, irmãos amados, em Cristo nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Somos livres para buscar a vontade de Deus. Somos livres para querer ser como Jesus. Não é por meio de lei, de tradição, por meio da graça e somente da graça. Bom domingo a todos. No próximo domingo a gente vai ver os capítulo 5, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Tá? Então até a noite.